Olá amigos, chegando nesse sábado à noite com mais um Rede Gesla Opinião, e falando em opinião, a nossa personagem da semana se destacou muito por conta disso na televisão brasileira, né? Raquel Sherazade expulsa da Fazenda foi a grande surpresa da semana na televisão e a gente precisa entender o contexto disso, e a pergunta que eu faço para esse vídeo é: como é que a Sherazade sai da Fazenda? Qual é a persona pública de Raquel Sherazade depois de sair da Fazenda? Ela ainda é vista como aquela jornalista que comandou o SBT Brasil durante quase 10 anos? É vista agora como uma figura que pode ir para o lado do entretenimento, ou ela acaba saindo da Fazenda de uma maneira diferente, para pior do que ela iniciou essa trajetória? Vamos lembrar como é que começou a história da Raquel Sherazade na televisão brasileira. Talvez a primeira vez que ela tenha aparecido nacionalmente foi por conta de um comentário sobre o carnaval lá em 2008, se não me engano, mas ainda na década de 2000 ou início da década de 2010, na TV Tambaú, em que ela comandava o Tambaú Notícias. Isso ainda no Nordeste brasileiro, né, em que ela fez esse tipo de comentário, e com isso chamou a atenção também da mídia do centro do país por ser uma jornalista opinativa, algo que estava em falta nessa época do jornalismo brasileiro, né? A gente tinha muitos âncoras, mas poucos âncoras com a característica que o Boris Casoy popularizou muito nos anos 80, que é essa característica de opinião dentro da TV. Dito isso, a Raquel Sherazade foi contratada pela Jovem Pan, onde comandou o Jornal da Manhã, um dos mais importantes da grade da emissora, até então muito forte no rádio, né, e que começou a ir para o vídeo no YouTube alguns anos depois, e depois essa contundência e essa capacidade de comunicação, porque se tem uma coisa que Raquel Sherazade tem, é boa oratória, capacidade de organizar o pensamento e trazer essas informações de uma maneira muito clara para dizer o que ela está pensando, para expressar o que ela está pensando. Isso é um talento muito grande que ela tem e que aperfeiçoou durante todos esses anos. Ela foi para a bancada do SBT Brasil e dividiu ali a bancada junto tanto com o Carlos Nascimento quanto com outros âncoras também, sempre tendo um momento dedicado do jornal à sua opinião. Essa foi a marca da Raquel Sherazade durante muitos momentos da sua trajetória dentro do SBT. E o que há de entendimento muito forte é que ela foi contratada justamente porque ela já fazia isso na TV Tambaú, já fazia isso também na Jovem Pan, e o Silvio Santos teria gostado então desse estilo de comunicação da Raquel Sherazade, de conseguir passar as notícias e também fazer o seu comentário sobre isso. As grandes polêmicas vieram depois na sequência dessa trajetória, numa ocasião em que ela recebeu o troféu imprensa e que inclusive gerou um processo depois contra o SBT e o Silvio Santos pelas coisas que aconteceram ali. Até onde eu sei, esse processo estava sendo favorável a Raquel Sherazade. Depois da saída dela do SBT, depois de muita polêmica também no último governo com relação à posição do SBT, a posição da Sherazade, também cobranças que supostamente estariam acontecendo de outros lados aí do governo, havia uma característica muito forte de pensar para onde iria Raquel Sherazade. Ela sempre foi de opiniões muito contundentes, muito fortes, tanto em governos anteriores quanto no último governo, então ela teve posições sempre muito frontais e de muito confronto dentro dos seus editoriais, desses momentos do telejornalismo. Saindo da televisão, ela acabou não indo, né, para lugar nenhum, na verdade. Ficou com uma coluna na revista Veja, se não estou enganado, e mais também os seus canais digitais aí para comentar o universo do jornalismo, e principalmente do jornalismo político, que acho que é uma das especialidades dela dentro do que ela se propõe a fazer. Sempre com opiniões contundentes, com muitas pessoas que concordam, muitas pessoas que discordam, mas o que não há como negar é que a Sherazade sempre deixou muito claro e muito organizadas as suas formas de pensar para o público. Então esse é um ponto a ser colocado. Quando a Fazenda entra no universo de Raquel Sherazade, eu acho que gerou um estranhamento inicial em todos nós, né? Em todo mundo que acompanha reality show. Imaginar Raquel Sherazade dentro de um contexto como o de A Fazenda, que é um contexto completamente diferente, mas completamente diferente de qualquer coisa que se imaginaria ela fazendo. Eu confesso que no primeiro momento achei que fosse uma especulação, como tantas outras que existem antes do início de um reality show. Mas quando se confirmou, eu fiquei pensando, o que a Raquel Sherazade vai fazer dentro da Fazenda? Será que ela vai conseguir suportar a pressão do tipo de personalidades que colocam dentro da Fazenda? Será que isso vai dar certo? Vai vingar?
E a grande surpresa que aconteceu a partir do início da temporada foi ver que a Raquel Sherazade, opinativa do jornalismo político, era também essa pessoa a nível pessoal, a nível de pequenas questões do dia a dia. E isso começou a se mostrar algo muito contundente a partir do momento em que ela entrava em embates, entrava em conflitos, conseguia se apropriar do jogo sem ter que usar, sem apelar para o baixo calão, apelando sempre para argumentos e trazendo os argumentos muito bem organizados, de forma que, no momento de atividades de apontamento, a oratória da Raquel amedrontava os adversários. Ou eles partiam para a ignorância logo de uma vez, como no caso da briga homérica que a Cariúcha teve com ela, ou então para a questão do silêncio mesmo, de ficar catatônico ali, tentando jogar as bombas mais pesadas no colo da Raquel e ela destrinchando com uma clareza muito grande de raciocínio e tudo mais. A partir desse momento, a Raquel foi vista ali dentro como uma grande ameaça e aqui fora como a potencial vencedora do programa. E acho que isso começa a movimentar e criar situações que ali dentro estavam. Durante as lives que a gente faz aqui na Rede Gesla, durante todas as semanas, falando sobre as questões de A Fazenda, falando sobre a movimentação do jogo, eu falei por alguns momentos que eu tinha dúvida se a Raquel suportaria esse tipo de pressão e esse tipo de briga por muito tempo dentro da Fazenda. Se ela ia conseguir se manter dentro de um grau de sanidade, de correção, de debate no argumento com pessoas que não estão dispostas a fazer isso especificamente ali dentro, né? E isso se consumou a partir desse momento em que ela teve essa briga gigantesca com a Jenny Miranda e que ela afasta a Jenny Miranda com a mão que estava chegando para cima dela durante a briga e pelas regras, pelo manual de sobrevivência do programa, esta atitude é passível de expulsão, de desclassificação por conta de colocar em risco a integridade física de outro participante. E foi isso que aconteceu. A Jenny Miranda provocou a Raquel começou a responder essa provocação, essa situação da delegação das tarefas do fazendeiro da semana. Levaram a situação para um ápice em que a Raquel estava encurralada ali dentro de uma das partes do trato dos animais e, segundo ela própria falou no debate com o Lucas Selfie ali depois do programa, ela se sentiu encurralada, intimidada e colocou a mão para afastar, né? Colocou a mão para que a Jenny não avançasse. Mas isso também configurou esse empurrão no rosto, na verdade, da Jenny, que se fosse o contrário, como muito se comentou por aí, provavelmente também se exigiria uma expulsão da Jenny. É uma pena porque a Raquel ia vencer a Fazenda. Ia vencer de fato, eu acho que seria muito difícil tirar o prêmio da mão dela. Agora, acho que essa saída precoce da Raquel Sherazade da Fazenda e na posição em que ela estava se encontrando no jogo, de favoritismo e tudo mais, agrega muito para a carreira dela, especificamente enquanto comunicadora, enquanto jornalista, principalmente pelo fato de que eu acho que mesmo com essa situação de desclassificação, de expulsão, a Raquel não perdeu a credibilidade lá dentro. Em muitos momentos, né? Ela foi uma figura muito parecida com a âncora de telejornal que a gente viu por muito tempo, assim. Ela foi uma figura que não fugiu muito daquela persona que a gente via na televisão. Então eu acho que ela conseguiu, mesmo sendo desclassificada, ela conseguiu seguir mantendo e passando para o público a imagem de uma figura equilibrada. É estranho falar isso, né? Mas a imagem de uma figura equilibrada e que está disposta a celebrar o debate mesmo nas questões do dia a dia, nas questões mais corriqueiras, mais triviais, né, do dia a dia. Então eu acho que a saída da Sherazade da Fazenda precocemente e com este grau de popularidade que ela alcançou, que talvez nunca tenha alcançado antes, ela ganhou quase 2 milhões de seguidores já entre o início e o final. Aliás, mais de 2 milhões de seguidores, quase 2 milhões e meio de seguidores desde quando ela entrou até a saída dela da Fazenda. E agora eu acho que ela ganha também público para tentar se aventurar entre o jornalismo e o entretenimento, ou quem sabe utilizar o jornalismo de entretenimento. Ontem, durante a nossa live aqui sobre a Fazenda e tudo mais, e sobre a entrevista dela para o Lucas Selfie, eu falei muito isso. A Raquel Sherazade sozinha, num Hoje em Dia, por exemplo, acho que revolucionaria o formato nessa altura do campeonato do programa, porque eu acho que ela tem a capacidade agora, tanto de agradar
pela parte jornalística, pela capacidade de passar informação que ela tem, de organizar informação, ainda que ela tenha esse resquício de pessoas que não gostam dela por conta dos posicionamentos dela durante o período em que ela foi âncora do SBT Brasil, mas acho que ela tem esse braço no entretenimento agora também. Ela consegue conversar com as pessoas de uma maneira um pouco mais leve e um pouco menos formal do que se viu naquele tempo todo de jornalismo. Vamos ver se a Record vai dar alguma oportunidade para ela dentro desse segmento. Agora, se não der, certamente eu acho que a Raquel sai em alta da Fazenda e com a possibilidade de ganhar espaço em outras emissoras de televisão ou nas plataformas de streaming, seja no YouTube, seja em rádios que retransmitem o sinal. Enfim, eu acho que a Raquel tem um futuro brilhante pela frente agora, porque ela conseguiu, querendo ou não, indo para a Fazenda, que foi um risco gigantesco que ela correu, ela conseguiu abrir mais um braço na carreira dela para receber aí um outro público, agora o público do entretenimento. Comenta aqui embaixo o que você achou da participação da Raquel na Fazenda, se você concorda com a minha análise, e a gente volta na semana que vem com mais Rede Gesla Opinião.